Misericórdias renovadas, seja muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos fazendo essa última semana de Veda, esse desafio de ter vídeo novo todo dia de agosto. Esse é o penúltimo vídeo, na verdade hoje deveria estar finalizando, mas a gente é ousada e a gente faz um dia a mais para que a gente possa finalizar o livro de 2 Timóteo, porque esses últimos vídeos estão sendo de devocionais. Se você não viu os vídeos anteriores, eu aconselho que você volte ao primeiro dia para que você possa seguir uma linha de raciocínio da carta que nós estamos meditando. E hoje nós vamos meditar em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos hoje ler e meditar no capítulo 3 inteiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua Palavra. Nós te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias que se renovam manhã a cada manhã e pela oportunidade de podermos também estar juntas, mesmo que distantes, para meditar e para aprender da Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, professor por excelência, possa nos ensinar, possa trazer essas verdades eternas ao nosso coração, gerando mudança, gerando contrição e que nós possamos viver de acordo com a Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, garotas. Então vamos lá, fazer a leitura do capítulo 3. Se você tiver com sua Bíblia aí, eu peço que você me acompanhe. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém. Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nesses últimos versículos, nós vemos claramente um contraste, novamente, Nós vemos os 9 primeiros versículos mostrando o contraste de pessoas que vivem de acordo com a carne, de acordo com os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites. E por outro lado, ele vai dar o exemplo, vai mostrar a direção daqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, que vivem de acordo com as sagradas letras, que são capazes de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aqui, gente, já traz um desafio para nós. E eu já trago, assim, uma aplicação para a gente. Com quem a gente tem parecido? Será que o primeiro bloco
ele lista diversos pecados. Ele vai dizer que nos últimos dias tempos terríveis virão, e nós temos vivido estes últimos dias. E temos visto na sociedade, ao nosso redor e muitas vezes em nosso próprio coração, pecados como esses que são citados. E do outro lado, nós vemos uma fé, um propósito, uma paciência, um amor, uma perseverança e o exemplo de alguém que vive de forma piedosa. Então nós temos nos parecido com qual dos dois grupos? Já é uma aplicação aqui que a gente pode trazer e que a gente pode pensar e levar ao Senhor, né? Paulo vem listar aqui, ó. Vou citar os pecados que ele vem trazer aqui, né? Depois de dizer que dias difíceis viriam, ele vai dizer que os homens são egoístas. Então, vou trazer o substantivo, né? Egoísmo, avareza, presunção, arrogância, blasfêmia, desobediência, ingratidão, impiedade, falta de amor, irreconciliação, calúnia, falta de domínio próprio, crueldade, inimigos do bem, né? Então, inimizade para com o bem, traição, precipitação, soberba, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Paulo está dando aqui, continuando a instrução que ele trouxe nos versículos anteriores, né, no capítulo 2, que Paulo vai dizer, se você viu o devocional de ontem, você viu que Paulo também vai falar sobre como ele deve andar com aqueles que, no versículo 22 do capítulo 2, você vai andar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E vai dizer, ó, se afaste daqueles que usam de conversas vãs, de conversas tolas. E agora ele vai dizer, olha, se afaste desses também. Se você tem percebido essas pessoas, tem percebido pessoas que têm vivido dessa forma, que você não ande com eles, que você não caminhe com eles. Então, é muito interessante a última parte aqui desse primeiro bloco, dizendo que tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso me faz pensar que essas características que Paulo está dando, e eu vou trazer a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, como a gente não está estudando, isso aqui, como eu falei, é uma impressão minha, tá? Então, pela forma que ele está dizendo e por ele trazer isso, ó, parecem ser piedosos, mas na verdade não são, né? Só uma aparência. Então, me parece que ele está falando de pessoas ali mesmo dentro da igreja. Então, pessoas que estão ali dentro, que caminham como crente, que sinalizam virtudes, mas na verdade vivem, né, com seu coração longe de Deus, que amam mais os prazeres do que a amizade com Deus. São mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Não têm amor pela família, vivem caluniando as pessoas, não têm domínio próprio, são cruéis, são desobedientes, são arrogantes, são ingratos, são egoístas, são avarentos. E veja, você nesse momento talvez possa estar olhando, tá, mas eu consigo identificar alguns pecados em mim dentro dessa lista. Então significa que eu estou condenado, significa que eu não sou filho de Deus. E eu quero trazer dividir com você que eu também consigo me identificar em alguns desses pecados, né? Mas, como filhas de Deus, como filhos de Deus, nós sabemos que ainda vivemos nesse mundo com uma tendência a fazer aquilo que é mal ao Senhor. Então, Paulo cita diversos pecados aqui e é, assim, normal, tá? Que a gente se identifique com eles. Não com todos, mas com alguns deles. Porque nós ainda somos pecadores, nós ainda carregamos esse DNA, sabe, do Adão, essa tendência a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas como filhos de Deus,
nós corremos para o Senhor. Nós identificamos: Senhor, eu sei que eu tenho sido desobediente aos meus pais. Vamos aqui um exemplo, né? Eu sei que eu tenho vivido querendo a minha própria vontade. Muitas vezes eu peco contra os meus pais, eu peco contra os meus irmãos. Às vezes eu sou egoísta. Eu quero fazer as coisas para o meu bem, olhando unicamente para o meu umbigo. E agora o que é que a gente faz? À medida que a gente reconhece, a gente corre para o Senhor. Primeiro para pedir perdão de todo o nosso coração, assumindo e falando para Ele e reconhecendo aquilo que a gente tem percebido em nós mesmos. E entendendo que o Senhor é poderoso para nos limpar, para nos perdoar, para nos vivificar, para nos ajudar a viver uma vida diferente, para abandonar certos pecados de estimação, para viver em obediência à palavra de Deus. Então, isso aqui a gente precisa ter em mente, para que a gente não viva de uma forma em que vivamos assim, sendo acusados, porque o acusador é o inimigo, né? Mas o Senhor vem, traz à tona, fala ao meu coração, fala ao seu coração, para que nós nos arrependamos, para que nós nos voltemos inteiramente para o Senhor e abandonemos as coisas que a gente tem feito, que não é de acordo com a palavra dele. E aí ele vai dizer que são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E aqui, talvez, a gente também se identifique em parte em relação a isso, né? Ele vai dizer que são essas pessoas, são esse grupo de pessoas que vivem, são amantes dos seus próprios prazeres, não têm domínio próprio, são cruéis, são inimigos do bem, são traidores, são esses que se introduzem pelas casas e vão ali, né, atrás de mulheres que estão sobrecarregadas de pecados. E essas mulheres se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, são escravas dos seus próprios desejos. E nós, como mulheres, muitas vezes, nós agimos assim, né? Nós caminhamos, principalmente na área sentimental, assim. A gente fala muito sobre isso aqui, né? E muitas vezes nós estamos vivendo, sendo levadas pelos nossos desejos, pelo desejo de ter alguém, pelo desejo de encontrar uma pessoa, e muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós nos colocamos em relacionamentos que não honram a Deus e tantas outras formas, né? Mas isso se aplica da mesma forma. Se a palavra de Deus, na hora que a gente lê, se algo nos acusa, no sentido de trazer à tona aquilo que nós temos praticado, o Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor, estamos conseguindo identificar algo aqui que há em nós. O Espírito Santo está nos incomodando para que nós nos acheguemos ao trono da graça, que nós nos acheguemos ao Senhor, buscando viver de uma forma diferente, da forma que o Senhor deseja. Então, ele traz esse primeiro bloco aqui, né? Desses exemplos de uma vida que nós não devemos seguir e uma vida que nós não devemos compactuar, né? Caminhar junto com pessoas que se enquadram nesse quadro inteiro, tá? Não estou dizendo que a gente não vai andar com pecadores, porque não tem como, né? Só tem esse tipo de gente no mundo. Mas a gente não vai, voltamos de novo ao Salmo 1, não vamos nos sentar na roda dos escarnecedores, não vamos nos deixar ser influenciados pelas pessoas que vivem de uma forma totalmente contrária, deliberada, ou seja, de propósito, assim, sem nenhum temor a Deus. E vive uma vida realmente de pecado intencional, sabe? E aí ele vai dizer que Timóteo, ao contrário desse exemplo que ele diz agora, no versículo 10, olha, você tem seguido de forma diferente. Você tem seguido de perto aquilo que eu tenho te ensinado, aquilo que eu tenho mostrado, a minha conduta, aquilo que eu estou caminhando para um fim, né? O meu propósito,
a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem caminhado e tem seguido esse exemplo que eu tenho te dado. Você tem andado de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Mas você também tem compartilhado e tem seguido as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Você está ali presente, você está ali me apoiando, me ajudando, né? Então a gente vê também esse exemplo aqui do Timóteo, que segue ali sendo discipulado por Paulo, né? E caminhando também, mesmo diante das provações, diante das perseguições, olhando para Cristo, caminhando, sendo exemplo e seguindo o exemplo de pessoas que são piedosas como Paulo. E aqui Paulo vai dizer, olha, nossa, eu passei tanta perseguição, quanta perseguição eu suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Nós vemos aqui algo do caráter de Deus, que Ele é um Deus que livra o seu povo, Ele é um Deus que cuida do seu povo, Ele não está alheio ao nosso sofrimento, Ele não estava alheio ao sofrimento de Paulo, Ele estava ali cuidando e fazendo com que todas as coisas cooperassem para o bem dele, e assim Ele faz conosco também. E aí Ele vai trazer algo que talvez nos traga um certo tremor, que Ele vai dizer que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E, gente, nós temos vivido um tempo que eu vejo muito essa realidade, né? Nós temos vivido um tempo que as coisas estão se afunilando para nós, para aqueles que não vão relativizar a palavra de Deus, para aqueles que não vão tentar adequar a palavra para certos grupos, né? Mas entendendo que a palavra de Deus é eterna, entendendo que a palavra de Deus não muda conforme os gostos das pessoas. Então, nós que vamos sempre buscar pregar a palavra de Deus com fidelidade, não temendo a homens, mas temendo a Deus, isso está chegando perto, gente. Na verdade, isso já está acontecendo. Acontece há muito fora do Brasil, né? Mas no nosso país isso também tem caminhado e tem se feito real, de que nós, como seguidores de Cristo, passaremos por perseguições. Então, é tempo da gente também se preparar, da gente saber que isso é real, de que nós precisamos, pela graça, permanecer fiéis ao Senhor. Precisamos nos alicerçar na rocha firme que é o Senhor. Precisamos conhecer, nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos trazer para perto e nos relacionar com o Senhor, nos fortificar em oração, nos fortificar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Porque tempos difíceis estão vindo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mantenha firmes nele. Só que ele traz também um consolo, ele diz, olha, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aqui a gente vê a justiça do Senhor sendo concretizada. Então nós vemos aqui que Deus é um Deus justo, né? Mais algo do caráter de Deus aqui, sendo expressa de uma forma mais por trás do texto, né? Mas é a verdade por trás daquilo que está escrito aqui. Então, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque, desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, apesar de tudo isso que eu disse, que você continue firme, que você continue crendo e tomando para si tudo aquilo que você aprendeu, praticando aquilo que você aprendeu desde criança, ó. Lá com a sua avó, com a sua mãe, como a gente viu lá no primeiro dia, que você continue buscando obedecer a palavra de Deus, pois são essas sagradas letras, é a palavra de Deus que pode te tornar sábio
para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É na palavra de Deus que nós encontramos sabedoria para viver uma vida em concordância com aquilo que o Senhor deseja para nós. É conhecendo as sagradas letras, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, a autorrevelação do Deus eterno, que nós caminhamos com sabedoria, nós caminhamos em direção a Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, essas sagradas letras, são úteis para nos ensinar, para nos mostrar o caminho a seguir, para nos repreender e nos corrigir. Então, nós estamos caminhando, agora mesmo nós vimos uma lista de pecados, uma lista de coisas que talvez a gente tenha se identificado. Isso é a palavra de Deus nos repreendendo. A palavra de Deus também nos corrige, nos dá o caminho a seguir. A gente está andando por aqui, é por aqui. Então, a gente anda pelos caminhos que a palavra de Deus nos ensina. Ela também nos instrui na justiça de Deus. É aqui que nós encontramos fonte de sabedoria. É aqui que nós encontramos o caráter de Deus. É aqui que nós encontramos comandos, mandamentos, orientações para que nós possamos ter uma vida reta de obediência a Deus. E assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, é então apta e plenamente preparado para toda boa obra. Nós fomos chamados para boas obras. Nós fomos chamados para viver uma vida diferente, para viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus o caminho que nós devemos seguir. E assim nós possamos praticar pela graça, pela ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Cristo Jesus. Mas a gente só consegue, gente, se a gente buscar, assim como o Timóteo, que desde criança, muitos de nós não tivemos o privilégio de estar desde criança, eu sim, né, mas muitas pessoas não tiveram esse privilégio de estar desde a criança aprendendo, mas ainda é tempo, ainda há tempo para buscarmos na palavra de Deus, para viver uma vida de comunhão com Deus, para buscar e se alimentar da palavra de Deus, com fome, com sede de conhecer o nosso Deus. Nós temos esse privilégio de ter 1, 2, 3, 4 Bíblias na nossa casa, de ter internet, que nós temos acesso a estudos, a palestras, a pregações, de ter a própria Bíblia em um aplicativo, de poder cultuar ao Senhor, fazer parte de uma igreja sem precisar ficar se escondendo. Nós temos, gente, esse privilégio. Que nós aproveitemos todos esses privilégios que nós ainda temos, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, para que nós possamos conhecer e seguir conhecendo o nosso Deus, para que nós possamos crescer em comunhão com Deus e com nossos irmãos, com a família da fé. Amém? Muito legal esse capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Nos orienta, nos repreende, nos exorta, nos traz uma verdade profunda a respeito da Bíblia. Então, que bênção. Glória a Deus por isso. Então, nesse momento, você pode... Eu esqueci de pedir para vocês pararem e relerem, né? Mas, nesse momento, você pode parar um pouco e aí grifando ordenanças, o que diz a respeito de Deus. Aqui nós vimos uma série de pecados, então grife, sublinhe esses pecados também. Aquilo que nos diz que nós devemos fazer. Então que você faça isso, que você grife, e eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, que possa ter falado ao seu coração. Vamos orar? Senhor, Pai, como é bom podermos meditar na Tua Palavra, podermos aprender, Senhor, do Senhor, podermos ouvir a Tua Palavra,
sabendo que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Obrigada, Senhor, por termos esse privilégio de podermos, agora, de uma forma pública, estudarmos a Bíblia, olharmos para a Tua Palavra, lermos, orarmos. Te agradecemos, Deus, que o Senhor traga essa visão, que o Senhor traga isso ao nosso coração de quão privilegiadas nós somos, de podermos ler a Tua Palavra, de podermos ter um exemplar da Tua Palavra em nossas mãos. Que nós possamos buscar, Deus, viver em obediência à Tua Palavra, que nós nos pareçamos com Timóteo, com Paulo, que nós sigamos o exemplo desses homens e de tantos outros na Bíblia que viviam de acordo com os Teus ensinamentos. Eram pecadores como nós somos, falhavam como nós falhamos, mas viviam buscando viver em concordância com a Tua Palavra. Que o Senhor nos perdoe, Deus. Nos livra, Pai, de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda soberba. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por cada pecado que nós identificamos em nós mesmos nesse momento. Que o Senhor nos ajude a abandoná-los. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de obediência. Sabemos que sozinhas nós não conseguimos. É unicamente com a Tua ajuda, com o Teu auxílio, com o poder transformador do Teu Evangelho que nós podemos ser pessoas diferentes. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos direcione de acordo com os Teus propósitos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações e que gere mudança em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, Assis, amém. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou do devocional. Eu tô achando vocês muito caladinhos nesses vídeos devocionais. Tô ficando preocupada. Mas é isso. Um cheiro, um queijo. E até amanhã, o nosso último vídeo de Veda e a nossa finalização desse devocional em 2 Timóteo. Convide suas amigas para estarem fazendo também com você. E vamos juntas meditar na palavra de Deus. Um cheiro, um queijo e até mais.